do Abba Pai. Seja mais uma vez bem-vinda ao estudo bíblico do livro Amada do Abba Pai. Nós estamos imergindo nesse amor tão surpreendente e incondicional do nosso Paizinho, do nosso Abba Pai. E hoje é o 9º episódio, o capítulo 8, Filha de um Pai Amoroso. Esse é o tipo de acessibilidade chocante transmitida na palavra Abba de Jesus. Deus pode ser o soberano Senhor do universo, mas por meio de seu Filho, Deus se tornou tão acessível quanto qualquer pai humano amoroso. Uau, essa citação de Philip Jesser é extraordinária. É extraordinária. Através de Jesus, Deus se tornou acessível quanto qualquer pai amoroso. Deus, ele é pai, mas não qualquer pai. Ele é pai amoroso. E se Deus é pai amoroso, você é filha de um pai amoroso. Você pode acreditar nestas verdades de Deus a seu respeito, de que você é filha de um pai amoroso, de um pai bondoso, de um pai cuidadoso. Nos próximos episódios, nós iremos estudar um pouco destas características do nosso Abba Pai. E quando eu penso em Deus como um pai amoroso, eu penso na história de Axa. Axa foi uma moça que viveu no deserto. Ela viveu no deserto, ela cresceu no deserto, ela viveu na época da peregrinação do povo de Israel no deserto. A única coisa que Axa conhecia era a realidade do deserto e as promessas de Deus para o seu povo. Deus havia prometido ao povo de Israel que daria a eles uma terra próspera, uma terra farta, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde eles poderiam ter famílias, constituir famílias, plantar lavouras, ter filhos, enfim, uma terra que seria totalmente diferente do que Axa conhecia. Porque provavelmente Axa nasceu no deserto e a única coisa que Axa conhecia era o deserto. A Bíblia vai dizer que Axa, ela era uma moça formosa e filha do respeitável Caleb. Se você já leu a história do povo de Deus, você vai se lembrar que Caleb foi um dos espias que Moisés mandou, juntamente com Josué, espiar a terra prometida antes deles entrarem na terra. Josué e Caleb eram homens cheios do Espírito Santo. A maioria dos espias vieram desencorajando, amedrontando o povo, dizendo que naquela terra havia gigantes e que eles eram como gafanhotos diante daqueles gigantes e que era impossível conquistar a terra. Porém, a Bíblia vai dizer que Caleb e Josué trouxeram um relatório diferente, um relatório encorajador. Eles disseram: é verdade, a terra é cheia de gigantes e nós somos como gafanhotos diante deles. Porém, Deus vai entregar a terra em nossas mãos. Eles acreditavam no poder de Deus para entregar a terra de Canaã nas mãos do povo de Israel. E quando Josué ouviu tamanha fé, Josué disse para Caleb e para Josué: vocês terão porção dobrada de terra. A
Passaram-se os anos, 40 anos no deserto, chegou o momento da conquista. Josué e todo o exército, todo o povo de Deus conquistou a terra e agora começou a repartição por tribos. E quando chegou na tribo de Caleb, quando chegou a parte de Caleb, Caleb disse: Josué, você se lembra da promessa que Moisés fez a mim e a você? Moisés prometeu para nós porção de terra dobrada. E eu quero aquilo que me pertence, eu quero porção de terra dobrada. O que eu aprendo logo nesse início, nessa história maravilhosa dessa filha, desse homem tão corajoso e ousado, que ele, a medida da fé dele foi a medida da recompensa. Minha querida, se você é uma mulher de fé, saiba que você terá porção dobrada de tudo aquilo que o Abba Pai tem para você. Eu acho extraordinária a história de Caleb e de sua filha Áquisa. O pai era ousado, destemido, guerreiro. O texto vai dizer que Caleb disse: eu ainda estou com a mesma força e coragem de 40 anos atrás. Ele era guerreiro, ele era ousado, destemido. E a filha dele não era diferente. Você é igual a seu Pai Celestial. Você não pode ser diferente do seu Pai Celestial. As características do Pai Celestial precisam estar impregnadas, precisa estar sobre você, em você, porque você é filha do Pai Celestial e toda filha parece com o seu pai. Eu amo a história de Áquisa porque ela também, assim como Caleb, era uma moça ousada. Ela nasceu no deserto, como eu já falei, cresceu no deserto, mas ela sabia de uma promessa. E quando Caleb, então, começou a repartir a terra, ele deu um pedaço de terra para Áquisa. Ele deu um pedaço de terra para Áquisa. Na verdade, ele deu um pedaço de terra para um jovem que conquistasse um pedaço, um lugar que já era habitado pelos inimigos. Caleb disse: quem conquistar Queriat Sefir, eu vou dar a minha filha Áquisa por esposa e também um dote. E Otiniel foi esse jovem guerreiro que conquistou esse pedaço essa cidade, esse lugar. Mas quando Áquisa chegou lá, Caleb talvez queria testar a fé da sua filha, ou ele não tinha, enfim, ele não conhecia de perto a terra que ele deu para Áquisa e para Otiniel. Quando Áquisa chegou lá, a Bíblia vai dizer que a terra não tinha água, não tinha fontes de água. E quando Áquisa olhou para aquela terra sem fontes de águas, ela pensou: eu acredito, não, aqui não vai dar de eu começar a minha família. Aqui é um lugar inapropriado. Essa não foi a promessa que Deus fez. Não foi isso que eu ouvi durante o deserto. Eu ouvi que Deus daria uma terra próspera, frutífera, uma terra que produz. E essa terra é improdutiva. E eu conheço o pai que eu tenho. Eu conheço que o meu pai tem muito mais. Eu conheço a bondade do meu pai. E eu vou ter com o meu pai. Uau, que poderoso! Áquisa conhecia o pai que tinha. Você conhece o Pai Celestial que você tem? Áquisa sabia que de alguma forma talvez Caleb estava apenas provando a sua ousadia, a sua fé, mas que ele era bondoso e ele ouviria o pedido dela. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Juízes, no capítulo 15, que Áquisa, ela subiu em um jumentinho e foi ter com o pai dela. Sabe por quê? Porque Áquisa conhecia o pai que tinha. E eu pergunto, você conhece o pai que você tem? Áquisa se parece muito comigo e com você. Nós precisamos conhecer o pai que nós temos. E Caleb, como eu escrevi aqui, ele me faz pensar em Deus.
ao demonstrar bondade à sua filha, dando e atendendo o seu pedido ao dar a ela o melhor da terra. Caleb se parece muito com o nosso Deus. Como eu escrevi na introdução desse livro, os nossos pais terrenos são apenas semelhanças remotas do Pai Celestial. A verdadeira essência da paternidade é encontrada em Deus e não nos seres humanos. Isto é, Deus não se parece com Caleb. Caleb se parece com Deus. E Áquisa se parece comigo e se parece com você. Quando Áquisa chegou na presença do pai, o pai perguntou: o que tens contigo, minha filha? Ou, em outra tradução, o que tu queres? É extraordinário saber que Caleb conhecia a filha que tinha. A filha conhecia o pai quando ela decidiu subir no jumentinho e ir ao encontro do pai, e o pai conhecia a filha que tinha. A filha sabia que Caleb tinha muito mais para dar, e o pai sabia que alguma coisa estava errado somente ao olhar para ela. O texto bíblico vai dizer no capítulo 15 e no verso de número 18, que ele perguntou para ela: o que é que tu tens? O que é que tu tens? E Áquisa, ela foi direto ao assunto. Ela tinha uma necessidade, ela tinha uma urgência. A terra com fontes de água faria toda a diferença na construção da família que ela estava iniciando. A água era fundamental para o sucesso do seu lar, da sua família, das suas finanças, de um todo. Então, quando Caleb perguntou no versículo de número 18, o que é que tu tens? Áquisa respondeu: dai-me uma bênção. Dai-me uma bênção. Tu me deste terra seca. Dai-me terra com fontes de água. Como é maravilhoso termos essa intimidade com o Pai, de chegarmos diante dele, saber quem ele é, sem nenhuma reserva, sem nenhuma ressalva, sem nenhum sentimento de medo ou qualquer outro sentimento que seja que duvide do amor dele. E chegar para ele e dizer: dai-me uma bênção. Eu sei que o Senhor tem mais. O Senhor até aqui tem me dado terra seca. Eu tenho vivido no deserto. Quantas mulheres têm vivido no deserto por longos anos? E nesse momento você pode fazer como Áquisa fez, falar como Áquisa falou. Tu me deste terra seca. Eu quero terra com fontes de água. Dai-me uma bênção. E eu tenho certeza que assim como Caleb ouviu a sua filha amada, o Abba Pai, ele vai te ouvir. E ele vai liberar uma bênção sobre você. Não uma bênção qualquer, mas uma bênção que fará você prosperar. A palavra que Áquisa usou ao dizer ao seu pai Caleb: dai-me uma bênção, é a palavra hebraica berak ou barak, que quer dizer ajoelhar, abençoar, agradecer, felicitar. Era uma cultura, um hábito que havia, onde os pais abençoavam seus filhos antes da morte, como foi o caso de Jacó, que abençoou os seus filhos, o caso de Abraão, a bênção patriarcal, o caso de Isaac e tantos outros patriarcas que abençoaram seus filhos antes da morte. Mas não era uma bênção qualquer, era uma bênção que habilitava a prosperar. Era uma bênção que tinha um cunho material, era algo que esse pai dava, além de profético, algo que esse pai dava que habilitava o filho ou a filha a abençoar. E era esse tipo de bênção
que Áquisa estava pedindo. Ela disse: dai-me uma bênção. Alguns estudiosos, eles adicionam o significado de bênção, liberar para prosperar. E tanto no hebraico quanto no grego, a bênção representa o sentido de concessão de algo material. Todavia, a forma grega acrescentada, vem acrescentada com os bens espirituais em Cristo. Pois a palavra do Senhor diz: bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Áquisa estava pedindo só uma bênção financeira, mas nós temos muito mais para receber do nosso Abba Pai. Nós temos bênçãos financeiras, materiais, físicas, mas também espirituais. Eu não sei qual é o seu deserto, qual é o tipo de bênção que você precisa, mas em Deus, no Abba Pai, você tem todos os tipos de bênção à sua disposição. Bênçãos espirituais que estão reservadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querida, você pode acessar essas bênçãos agora. Assim como Áquisa subiu no jumentinho, foi ao encontro do Pai. Você pode, nesse exato momento, ir ao encontro do Abba Pai através das orações, como já foi ministrado em algum episódio atrás. Através da oração você conversa com o Abba, você fala com o Senhor, com o Pai Celestial. Assim como Jesus ensinou-nos a orar, Pai nosso que estás no céu, você pode nesse momento chegar na presença do Abba e dizer: meu Pai que estás no céu, eu estou vivendo no deserto há tanto tempo, eu estou vivendo numa vida escassa há tanto tempo. Eu estou vivendo numa vida de privações, de necessidades emocionais, de privações de afeto, de carinho, de necessidades espirituais, de privação da tua presença. Eu estou nesse deserto espiritual há tanto tempo, sentindo fome, sede de ti. Senhor, eu estou nesse deserto financeiro, com privações financeiras, escassez. O Senhor sabe tudo a seu respeito, mas Ele quer que você chegue na presença dEle com ousadia, porque assim como Ele é ousado, a filha também precisa ser ousada. Ele quer que você chegue diante dEle, desarmada de todo sentimento, de frustração, de decepção, de questionamento, porque Áquisa poderia ter questionado quando Caleb lhe deu uma terra infrutífera, mas Áquisa não questionou. Ela não permitiu que sentimentos de inferioridade, de rejeição ou qualquer outro tomasse conta dela. Ela não permitiu. Ela subiu no jumentinho, ela foi ao encontro do Pai e ao chegar diante de Caleb, ela disse: dai-me uma bênção. Tu me deste terra seca, mas me dê também terras que transbordem água, que fluem água. Me dê terras com fontes de águas. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 19: então Caleb lhe deu as fontes superiores e fontes inferiores. Aleluia! Caleb não deu apenas fontes inferiores, mas fontes superiores. E isso vai apontar para o nosso Deus. Deus não tem apenas fontes espirituais, mas também fontes materiais, bênçãos materiais. Deus não tem apenas bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. Pois Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, em quem não há mudança nem sombra de variação. Querida, Caleb, sendo um homem comum, cheio de fraquezas e limitações, ele bondosamente atendeu ao pedido de uma filha que ousou
chegar diante dele e pedir mais. Agora, imagine o Abba Pai. Nesta hora, se levante. Vá para a presença do seu Abba e diga para ele: dai-me uma bênção, dai-me uma bênção, dai-me uma bênção. E ele está pronto para abençoar. Pois como diz em Mateus capítulo 7, verso 11, se vós pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Ele dará bens ao que lhes pedirem. Deus abençoe, fique na paz, até o próximo episódio. E não se esqueça, se você desejar ler o livro na íntegra, porque tem muito mais conteúdo aqui, eu estou fazendo só um resumo, entre na loja e adquira mesmo agora o exemplar. Os links estão abaixo do vídeo. Um beijo, até o próximo episódio.